Olá, eu vou apresentar sobre o Near Miss. Antes de iniciar a aula, eu fiz essa aula pensando que a pessoa que está assistindo tem noção de alguns conceitos como Machine Learning, Undersampling e KNN. E começando sobre o que é o Near Miss, ele é uma técnica de undersampling que foi desenvolvida nesse artigo aqui. Eu vou deixar o link dele na descrição. E ela é baseada no KNN, que é o K-Nearest Neighbors, não sei pronunciar isso. E ela possui 3 versões, que são Near Miss 1, 2 e 3. E cada versão dessa usa critérios diferentes para selecionar as amostras que vão ser utilizadas no undersampling. Eu vou começar explicando sobre o Near Miss 1. No Near Miss 1 é selecionado uma quantidade N de vizinhos. E a partir desse N que foi selecionado, vão ser selecionadas as amostras de acordo com essa definição, na qual a distância média da classe majoritária com relação às amostras mais próximas da classe minoritária é menor. Isso aqui é bem confuso e justo por causa de que essa definição assim é confusa, eu fiz um exemplo bem simples aqui só para demonstrar o que é o Near Miss 1. Aqui a gente tem 3 amostras de uma classe minoritária com um target 0 e 4 amostras da classe majoritária. E pode notar-se que aqui há um desequilíbrio entre as duas classes. A majoritária, né, como o próprio nome diz, tem mais amostras do que a minoritária. E então a gente vai pegar e vai aplicar esse conceito aqui do Near Miss 1 nessas amostras aqui, para a gente fazer o undersampling dele. Qual é o primeiro passo do Near Miss 1? Primeiramente, vamos selecionar a quantidade N de vizinhos. No caso, seria como se fosse o K do KNN. Para esse exemplo aqui, com esses dados aqui, vamos usar o valor de 3. Mas para outros exemplos da vida real, você poderia fazer usar qualquer valor, como 1, 5, 7, 3. Isso aí você pode escolher qualquer valor. O segundo passo é você determinar a proporção das amostras selecionadas. O undersampling, né, ele diminui a quantidade das amostras da classe majoritária de acordo com algum critério. Nesse caso aqui, a gente vai diminuir ela para ela ficar do mesmo tamanho que a classe minoritária. Ou seja, a classe majoritária tinha 4 amostras, ela vai ficar com 3. Já o próximo passo do Near Miss 1 é você calcular a distância euclidiana entre as amostras da classe minoritária e majoritária, usando essa fórmula aqui, que eu acredito que vocês conhecem, para calcular a distância euclidiana entre as amostras das diferentes classes. Aqui, o que é que vai acontecer? Um exemplo rápido, você vai pegar aqui a amostra 1 da classe majoritária e você vai calcular a distância euclidiana da amostra 1 para a amostra 0, 1 e 2 da classe minoritária. Você vai para a amostra 2 da classe majoritária e você vai fazer a mesma coisa. Você vai calcular a distância euclidiana para a classe 0, 1, classe 0 não, desculpa, para a amostra 0, 1 e 2 da classe minoritária. Um exemplo rápido aqui, eu calculei a distância entre a amostra 0 da classe majoritária e a amostra 0 da classe minoritária usando a distância euclidiana. Você pode perceber aqui que, primeiramente, como é que a gente faz para calcular a distância euclidiana baseada nessa fórmula aqui. Você vai pegar, né,
temos aqui 1.7 menos 1.1. O que é isso? Isso aqui é a diferença dos valores da coluna A, da classe majoritária e classe minoritária. E esses aqui são os valores da coluna A, da amostra 0, da minoritária e 0 da majoritária. Você vai calcular a diferença entre esses dois. Aí você vai pegar e você vai fazer a mesma coisa com a coluna B. Você vai calcular a diferença entre esses dois. E assim por diante, você faz com todas essas colunas. Isso entre as amostras zeros da minoritária e da majoritária. Você vai pegar essa diferença e você vai levar ao quadrado. Depois disso, você vai somar todos esses valores e vai tirar a raiz do resultado. Esse valor aqui, que é 1,20, 41, 59, esse número aqui enorme, ele é o valor da distância euclidiana entre essas duas amostras. A amostra 0 da majoritária e a amostra 0 da minoritária. É esse valor aqui. Você vai fazer isso usando essa mesma lógica depois para a amostra 1 e para a amostra 2. E depois você vai repetir essa mesma lógica que você fez da classe majoritária com relação à classe minoritária da amostra 0 para as outras amostras. Para acelerar, justo para não mostrar todo esse cálculo aqui, eu já coloquei aqui nessa tabela os valores das distâncias, já foram calculados aqui. Eles já estão assim, né? Tipo, você pode ver aqui a distância entre a amostra 1 da majoritária para 0 da minoritária, 1,36 alguma coisa. E assim por diante. A partir do momento que você tem esses resultados no NIRMIS-1, você vai para o próximo passo, que é calcular a média das distâncias das classes majoritária para minoritária. O que isso quer dizer? Para cada amostra dessa aqui, você vai tirar a média dessas distâncias que foram calculadas. Você vai somar cada valor aqui. Por exemplo, aqui, 2, da amostra 2, você vai somar esse valor aqui e esse valor aqui. Você vai dividir isso por 3 e vai dar a média. Você vai repetir isso aqui para a amostra 3 e para as outras amostras 0 e 1. Você vai calcular a média e você vai guardar esses valores aqui. O que é que você vai fazer agora? Vai para o próximo passo. Como foi falado no passo 2, lá no começo, nós queremos o quê? Que a mesma quantidade que há na classe minoritária, que é 3, que ela tenha na classe majoritária. Ou seja, como tem 3 valores aqui, 3 amostras, haverá 3 amostras também na classe majoritária, para ter um equilíbrio entre os dois. O que isso quer dizer? Como a classe majoritária tem 4 amostras, então um vai ser cortado. Então, no NIRMIS-1, como é que a gente vai cortar o valor? Vai remover a amostra. A amostra, a gente vai ter que tirar uma para ficar 3, né? A amostra que vai ser removida vai ser a amostra que tem a maior média das distâncias calculadas, que é a amostra 0, sobrando apenas as outras amostras que tiveram menores médias. Ou seja, quando for aplicar o undersample do NIRMIS-1, depois que você fez todo aquele passo de calcular a distância, calcular a média da distância, nesse caso aqui, a gente vai manter só 3 amostras, que são as 3 amostras que tem a menor média da distância, com aquele valor de vizinhos que a gente selecionou, que foi 3. A menor média. Então, como a amostra 0, ela possui o valor 2,16, que é maior do que esses 3, ela é eliminada. Então, após a aplicação do NIRMIS-1, nós ficamos com 3 valores na classe minoritária e 3 valores na classe majoritária. Justo no NIRMIS-1, há o fator para você fazer o undersampling, para você excluir as amostras,
é você excluir as que têm as maiores distâncias, as maiores médias das distâncias, dependendo do número de amostras que você tem. Ou então você manter, outra forma de ver isso também, é você manter apenas as amostras que possuem as menores médias das distâncias euclidianas. Esse é o NIRMIS 1 e essa é a forma que ele seleciona as amostras para fazer o undersampling.